né? Vou pular essa parte da apresentação pessoal, porque a Alessandra falou que foi um breve currículo, mas conversa, né? Ela falou aí um longo currículo, quase não termina mais a apresentação, né? Mas, enfim, eu só gostaria, na verdade, de deixar claro, né, que o meu lugar de fala é o lugar de fala de uma pedagoga, não é de uma historiadora, tá? Mesmo que eu trabalhe com história da educação, eu acho interessante mencionar isso, porque eu penso que, às vezes, os olhares e as interpretações são um pouco diferentes nesse sentido. Então, vou iniciar minha fala falando sobre tipos de biografia e esses caminhos, né, que eu fui escolhendo ao longo da minha trajetória para biografar, né. E aí, eu gostaria de iniciar mencionando a diferença, né, entre as biografias literárias, né, das biografias científicas, por causa de um boom editorial que a gente teve nos últimos anos, né? E que eu costumo dizer que as biografias viraram modinha, né? Então, assim, todo jogador famoso de futebol, de basquete, seja lá o que for, né? Todo artista, todo alguém quer ter uma biografia. É como se fosse uma forma agora de registrar, né, a sua trajetória. Mas essas biografias, elas são biografias que eu considero biografias literárias. Literárias em que sentido? No sentido de que elas não têm a preocupação com um método científico, né? Então, são livros que estão muito mais voltados para o mercado editorial, no sentido de livros que sejam lucrativos, né, no âmbito comercial. Possível, ou seja, nesses livros se permite ficção, né, se narra a vida pela vida, não há uma preocupação com fontes de pesquisa, nada disso. E muitas vezes se fazem biografias que são biografias bem heróicas, né? Na verdade, para tornar essas pessoas ou essas figuras, né, que geralmente são celebridades e figuras imortais. Então, são livros que quase tratam as pessoas, né, como pessoas perfeitas. Em alguns casos, até as suas imperfeitudes são utilizadas, né, para majorar, vamos dizer assim, a representatividade dessa figura. Então, é sempre muito nesse aspecto. E eu não vou tratar aqui desse tipo de biografia, né, desse tipo de biografia literária, mas eu trabalho, como é uma pesquisa, são pesquisas acadêmicas, eu trabalho com a biografia na perspectiva científica, né? E o que difere, então, a biografia científica? Essa biografia que, para ser científica, como toda pesquisa científica, ela se preocupa muito com o método, né? Com o rigor metodológico, com a seriedade com que a gente trata, né, o conhecimento. Então, a partir daí, a gente sabe que nenhuma narrativa histórica ela é 100% fiel, né, ao ocorrido, mas a gente tenta sempre ser ou correr atrás, né, dessa fidelidade para contar os fatos tais quais como eles são, a partir, né, de análises embasadas em teorias, né, já tecidas, fundamentadas, enfim. Então, não cabe, né, na biografia científica a ficção, né? Então, não cabe inventar. A gente busca realmente interpretar, né? Interpretar os acontecimentos, interpretar os fatos a partir das fontes, sejam elas fontes documentais, imagéticas, orais, enfim. E a gente valoriza, sim, o contexto de vida, né, do biografado, e a partir daí a gente vai, então, questionar essas fontes para falar desse contexto de vida do biografado imbricado com todos os aspectos históricos, sociais, culturais em que esse indivíduo está inserido, né? Então, nessa perspectiva é que eu trabalho a pesquisa científica. E aí eu queria dizer para vocês, né, que não existe um único caminho a seguir quando a gente trabalha com biografia. Então, cada um vai fazer as suas escolhas, né? Então, assim, por exemplo, a mim me chega muita pergunta de professora, eu estou fazendo uma autobiografia, eu digo, opa, você está fazendo uma biografia na história da educação? Não, eu estou fazendo uma pesquisa autobiográfica. Eu digo, olha, autobiografia, né? Tem correntes teóricas, tem 3 vertentes distintas. Você pode trabalhar com autobiografia de formação, você pode trabalhar com autobiografia. E aí eu vou falando, né? Se você vai trabalhar com essa perspectiva que você está querendo de autobiografia, você vai ler Eliseu Clementino, Conceição Passé, Gigi Ossô, Delors Mukwege. Estou citando um exemplo. Eu trabalho com outra pegada, com outra perspectiva, com outro caminho. Ah, então, professor, o que você faz é mais importante do que essa. Não.
né? Ah, é mais relevante? Não. Eu costumo dizer que as minhas pesquisas não disputam importância, porque todas têm importância no cenário científico, contanto que essa pesquisa seja feita com a devida qualidade, né, teórica, metodológica. Então, por isso, não existe um caminho único para se trabalhar com biografias. Você vai escolher, né, esse caminho a partir das suas leituras, enfim, né, do seu arcabouço teórico, a partir de escolhas pessoais, né, das relevâncias, dentre outras coisas. Então, quem vai indicar esse caminho é você, a partir do seu problema de pesquisa, a partir do seu objetivo, né, e aí sim. Bom, mas eu vou apresentar o caminho que eu escolhi, ou seja, o caminho que eu trabalho. Né? E aí, qual é esse caminho? Né? Assim, tem um artigo que eu lembro bem que eu publiquei, já tem um tempinho, né? Porque ele foi de 2019, já vai fazer 5 anos, foi publicado no caderno de pesquisa, que eu trabalhava com uma aluna ainda na graduação, e ela entrevistou uma pedagoga, uma letróloga e um historiador, né, para perguntar. Todos eles eram pós-doutores em educação e trabalhavam com a perspectiva biográfica. E aí ela perguntava como foi essa aproximação com a pesquisa biográfica, qual o caminho que eles escolheram, enfim. E cada um trabalhava de uma forma diferente, né? Porque eu, enquanto pedagoga, trabalhava de uma forma, a Judênia Moura, né, enquanto formada em letras, ela trabalhava numa outra pegada, né? O Roberto Xavier, que era historiador também. Então, mesmo que todos trabalhassem com biografia, né, e história da educação, ainda assim, cada um tinha o seu arcabouço teórico e a sua forma de trabalhar diferente. Então, eu vou pegar a deixa, né, da Alessandra, na verdade foi Kênia que me deu a sugestão que eu podia, então, aqui, né, divulgar evento, revista, etc. e tal. Essa é a página do meu grupo de pesquisa, né, que é o Práticas Educativas, Memória e Oralidade, e nele, tá, é possível, tem uma aba, que além da aba de projeto, que está apresentando todos os projetos do grupo, tem uma aba que é produções. E nessa aba, produções, né, tem todos os artigos de biografias de mulheres, livros, capítulos. A gente vai alimentando o site, né, pelo menos 2 vezes por ano. E, além disso, está aberto, né, as inscrições para o nosso evento, que é o evento do nosso grupo de pesquisa, que se realiza anualmente, que é o CEPEMO, Seminário de Práticas Educativas, Memória e Oralidade. O grande diferencial, né, do CEPEMO é que ele publica todos os artigos e relatos de experiência em revistas científicas, né? Então, eu convido vocês a visitarem o site do grupo de pesquisa, conhecer nossa produção e, especialmente, né, conhecer esse evento, tá? Porque tem vários GTs que se articulam diretamente com a história da educação e que, se vocês tiverem interesse de estar socializando também pesquisas, né, com o nosso grupo, elas serão muito bem-vindas. Bom, mas aqui, né, eu trouxe algumas pesquisas biográficas que a gente foi desenvolvendo aí nos últimos anos, né? Tem a Maria de Lourdes Fernandes, que ela é uma professora deficiente, né? Tem a Honorato Batista Neta, que a José, ela é uma professora transexual, né? Tem a Hilda Flores, que é uma professora bem reconhecida nessa perspectiva de migrantes, né? Tem a Maria Zuila e a Silvia Moraes, que são mulheres que se destacaram no pioneirismo e no protagonismo, né? Fundando a PAI, em Juazeiro. Tem a professora Raquel Dias, que é uma militante política. Estou citando alguns exemplos, né? Rosa Maria, que é uma educadora negra, né? Interiorana, que se destacou virando uma professora universitária. E aí são várias mulheres, né? Tem a Ida Balaio, que também era uma negra, né? Na região do Mucuripe, de periferia. Estou citando exemplos, né? Enfim. E essas várias pesquisas de biografias de mulheres, né? A Maria Luísa Fontinelli é interessante destacar, porque ela foi a primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores das capitais brasileiras, né? Então, ela rompeu aqui no Ceará um ciclo, né, do colonialismo. Enfim, nós temos aqui várias outras mulheres educadoras que foram biografadas. E aí, essas mulheres, né, a gente divide aí na perspectiva de formação e de grupos, né? Na perspectiva da formação, a gente trabalha com biografia de mulheres leigas,
normalistas, mulheres que têm nível superior e mulheres que são pós-graduadas, né, que atendem aí pós-graduação, né, são professoras em pós-graduação e tal. Esse montante de mulheres a gente organizou em alguns grupos, né? Por quê? Porque nós temos mulheres educadoras que são religiosas, né? Então, são aquelas mulheres que vieram para o Brasil trazendo uma perspectiva de educação francesa, né, fundando escolas, enfim. Tem as mulheres interioranas, que são aquelas mulheres muitas vezes leigas, que eram as que tinham mais conhecimento, né, na sua região, e aí elas passavam a ser professoras, muitas vezes professoras no quintal da sua casa, né, depois nos galpões de igreja, primeiro em grupos isolados, desculpa, em escolas isoladas, depois nos grupos escolares, né, enfim. A gente tem aí também um grupo de biografadas que foram mulheres negras, né, que se destacaram nesse cenário. Por quê? Porque no período de, por exemplo, de 1910, 1920, estou citando exemplo, né? A educação ainda era uma educação muito restrita às capitais do Estado e, mais especificamente, às elites. Né? Então, assim, as mulheres negras, e especialmente as negras interioranas, elas tinham que se dedicar ao trabalho doméstico, à roça, ao trabalho no campo, enfim. Né? Então, se tornar professoras de destaque na sociedade não era uma coisa, e conseguir educação não era uma coisa muito fácil. Também temos biografias de professoras que são professoras indígenas, né? E aí a gente tem, inclusive, uma colega do programa, que é a Stephanie, né? Que está fazendo a biografia da Raimundinha, que é uma representante, né, da comunidade indígena aqui no Ceará, que criou, né, uma escola diferenciada e que virou, então, vamos dizer assim, uma mulher que marcou, né, a educação indígena no Estado. Nós temos biografias de algumas transexuais, e aí, como exemplo, né, a Letícia Carolina, que é professora da Universidade no Piauí, né, já até lançou livro em português, em francês, né, uma educadora de destaque militante, que muito nos orgulha, a própria neta, né, enfim. E aí vem discutindo toda essa questão do preconceito, né, em relação às mulheres transexuais. E também nós fizemos biografia de várias mulheres militantes políticas, né? Militantes políticas na época da ditadura, mulheres que sofreram tortura, né? Mulheres que romperam ciclos de coronelismo, como a Maria Luísa, dentre outras, né? Enfim. Então, a gente compreende, né? A nossa perspectiva de biografia é perceber que, apesar de a educação, eu não vou dizer só educação, porque a gente sabe que as mulheres se envolveram nas profissões de cuidado, né? Então, também na enfermagem, dentre outras. Mas a gente acredita, sim, que houve nessa feminização do magistério, especialmente, né, nas séries iniciais, que foi, então, nas séries do antigo primário, né? Então, a gente sabe que esse lugar é um lugar ocupado pelas mulheres e que foi, durante muito tempo, extremamente desvalorizado enquanto profissão, apesar de ser uma das possibilidades de trabalho fora de casa, do lar, né, da residência para as mulheres. Mesmo essas mulheres tendo contribuído enfaticamente no desenvolvimento educacional, alfabetizando criança, criando escolas, né, enfim, dirigindo escolas, dentre outras coisas, o trabalho dessas mulheres muitas vezes são invisibilizados na história da educação. Né? E aí quem vai ganhar destaque na história da educação são justamente os homens, né? Os homens que se envolvem com questões políticas, homens públicos, enfim, são aqueles que têm destaque muitas vezes na história da educação. Então, o nosso grupo Práticas Educativas, Memória e Oralidades, né? Nós acreditamos que sim, nós podemos dar visibilidade a essas mulheres que fizeram um trabalho, né, de extrema relevância, mas que muitas vezes pouco visibilizado e pouco conhecido na história da educação. E aí, né, a partir daí, a gente escolhe, né, como um caminho teórico trabalhar com história cultural e com a perspectiva biográfica. A gente sabe que a biografia não necessariamente precisa estar casada ou amparada na história cultural, isso é uma escolha. Eu poderia estar trabalhando com história social, eu poderia estar trabalhando com marxismo, né? Enfim, a escolha teórica é o que eu disse para vocês, não existe um caminho único. Né? Eu já li uma biografia toda com base marxista e que era maravilhosa. Então, assim, o que importa é que o trabalho de pesquisa ele seja um trabalho bem feito. As suas escolhas teóricas e metodológicas, eu entendo que elas são muito, muito pessoais, né? Você vai pensar
quem é sua biografada, e a partir daí, né, discutir com esse referencial. No âmbito metodológico, a gente trabalha muito com a história do presente e com a história oral. Por quê? Porque maior parte das mulheres que nós biografamos são mulheres da segunda metade do século XX. Então, se elas não estão vivas ainda, se elas já faleceram, a gente ainda consegue pessoas que conviveram, trabalharam, né? Seja familiar, sejam colegas, mas a gente consegue alguém ainda que possa também dar algum relato oral sobre essas mulheres. Por isso que a gente trabalha muito com a história do presente e a história oral. Não significa que a gente trabalha só com biografias de mulheres do século XX ou da segunda metade do século XX, não. Né? Tem pessoas do grupo trabalhando com biografias de mulheres ainda do início do século XX, né? Ou mesmo do século XIX. A gente não tem nenhuma barreira no tocante a essas questões, né? Mas acaba que a maior parte dessas mulheres, elas são mulheres da segunda metade do século XX. E aí, então, vou falar um pouquinho sobre essas escolhas teóricas e metodológicas, né? Eu trabalho muito com Frances Dutch, e aí, gente, eu não vou pegar na pronúncia da palavra, né? Porque até pouco tempo, há alguns anos, eu chamava de doce. Aí as pessoas disseram que não, professora, em francês é Dutch, né? Eu digo, mas não estou falando francês, gente, estou falando em português, né? Enfim. Então, não importa a pronúncia, né? Vocês podem pronunciar como quiserem, mas, enfim, eu considero, na verdade, que o Frances Dutch é como se fosse, para mim, o pai da biografia. Ele é uma pessoa diferenciada no âmbito da biografia. Então, eu gosto muito da escrita e das obras dele. E aí, né, precisa a gente perceber que durante muito tempo, né, acreditou-se que o historiador ele devia trabalhar com essa realidade, que quem falava era a realidade, não era o historiador. O historiador apenas narrava os fatos. Né? Agora, a compreensão que a gente tem é o contrário. Né? É o historiador quem fala a realidade, é o historiador quem narra os fatos. Então, se antes se pensava numa ciência que era uma ciência objetiva, agora a gente entende, né, que quem faz história trabalha necessariamente com subjetividade. A própria escolha do caminho teórico e metodológico que você vai tomar é uma escolha subjetiva. Né? Então, a gente não pode pensar mais nessa perspectiva de história, né, factual, objetiva, e apenas narrativa na perspectiva dos fatos. Bom, e aí, né, por que eu trabalho com a história cultural? Porque eu entendo, né, que a história cultural, mais especificamente, né, a partir da escola de análise do século XX, né, que teve aí como seus fundadores Lucian Freire, e depois na segunda e terceira geração, né, respectivamente, Marc Bloch, Braudel, Legoff, Pierre Nora, eles ampliaram essa compreensão do que seriam as fontes históricas. Então, se antes para a história tinha que haver um grande distanciamento do tempo, né, para que o historiador fosse isento e pudesse narrar com qualidade os fatos, né, e se só era considerado, então, fonte histórica, os documentos chancelados, né, agora a compreensão sobre fonte é diferente. Né? Então, agora, tudo que conta a história do homem no tempo é fonte. Então, fonte pode ser um vestuário, pode ser objetos, podem ser documentos, podem ser fotos, né? Enfim, reportagens. Então, a gente já ultrapassou essa perspectiva de documentos chancelados. E aí, a partir daí, uma valorização do sujeito e das suas individualidades. Então, começou-se a privilegiar as relações entre a história e a cultura, e centrar ênfase tanto nas práticas sociais como nas suas representações. Por isso que a gente também trabalha muito com Chartier. Né? Então, de acordo com as concepções das diversas teorias sociais. E a partir daí, então, a história ela começa a beber, ela se transforma em uma ciência mais interdisciplinar, e ela começa a beber também de outros autores das ciências da sociologia, né, das ciências sociais, da psicologia, dentre outros, para poder entender melhor, né, as atividades humanas. Então, eu acredito, assim como Peter Bock, né, que vem trabalhando na perspectiva da primeira geração de análise, né, dos historiadores franceses, e esse movimento foi continuando, né, que há, então, toda essa abertura para a gente pensar essa nova forma de fazer história da educação.
né? Essa história da educação que envolve cultura escolar, que envolve história de instituição, mas que também envolve os sujeitos, né, que nesses espaços se movimentam. E aí o Frances Dult, né, no seu livro História em Migalhas, ele vai destacar as rupturas, né, entre a nova história e esse movimento inicial dos análises, né, justamente, né, porque o princípio da história total vai dando lugar a uma perspectiva historiográfica mais fragmentada. Então, se antes só tinha valor, né, essa história macro-social, essa história macro, agora a gente já consegue reduzir a nossa lente de análise, né, e a partir daí pensar numa perspectiva também microhistórica. Então, a gente sai da perspectiva, né, dessa biografia heróica, né, dos reis, né, dos políticos, enfim, essa visão, né, eurocêntrica de fazer biografia, né, ou a geografia, que aí é um gênero à parte, né, que é a questão justamente do clero, né, enfim, que aí a gente já vai para a questão mais religiosa, enfim, e a gente passa, então, a olhar as pessoas comuns, né, valorizando os sujeitos indissociáveis da sua coletividade. Mas depois a gente vai ver que não é só olhar a pessoa comum, né? Mas a forma de olhar essa pessoa comum também foi se transformando ao longo do tempo. Ou seja, se antes eu olhava a pessoa comum na perspectiva, por exemplo, do moleiro de Carlos Emburgo, estou citando um exemplo, né? Que você olha a pessoa comum, mas para entender o coletivo, né? Agora eu já tenho uma outra pegada de fazer biografia. Por quê? Porque, na verdade, né, essas pessoas que eu biografo, eu não estou olhando para elas única e exclusivamente para entender um contexto maior. Né? Então, eu não vou invisibilizar o meu biografado, mas eu preciso entender o meu biografado inserido nessa teia de relações que vai dar sentido à vida, à história, que vai mostrar quais são, então, as tensões, né, no nível microsocial e macrosocial que inserem esse sujeito. Então, não é mais, né, essa biografia, vamos dizer, totalizante, né, de pensar nessa história total, tá? Não é mais nessa perspectiva. Então, houve um período, né, da história que a pior coisa do mundo era ser biógrafo, né? Era um preconceito enorme com os biógrafos, né? Porque dizia que fazer biografia não tinha importância, né? Especialmente, isso começou a se inverter na França a partir de meados dos anos 80, né? E aí começou-se, então, a discutir a legitimidade desse gênero biográfico. Né? E eu entendo que, por exemplo, as obras, né, de Le Goff, nessa perspectiva, foram de muita importância. Né, assim, de Francisco do Assis, dentre outras biografias que foram feitas, mesmo que ainda no começo dessa mudança, né, a gente pode perceber vários autores, né, que num primeiro momento criticavam a biografia e que depois passaram a fazer e a valorizar a biografia. E aí a gente pergunta, mas eles estão se contradizendo? Não, né? Porque, na verdade, a história não é estática, né? A história da educação não é estática. Eles criticavam aquela biografia heróica, eles criticavam aquele tipo de biografia, mas não a nova perspectiva, né, de pensar e de fazer biografia. E aí, tem alguns autores, né, que eu utilizo como referência, né, nessa perspectiva de biográfica, que é a Sabrina Loriga, Sérgio Vilas-Boas, Clarice Fulkman, Alexandre Alvear, né, Benedito Schmidt, dentre outros, né? E aí eu coloco em destaque o Frances Dult, que eu já disse para vocês que para mim é como se ele fosse o pai da biografia. E isso por quê, né? Bom, na verdade ele tem muitas obras, né? Sua produção literária começou em 94, né, com a obra que eu já citei, né, História em Migalhas, que vai discutir essa tomada aí da escola de análise, né? Mas logo depois, né, ele vai escrever o Desafio Biográfico em 2009 e ele começa a fazer várias biografias, né? Então ele vai fazer a biografia, por exemplo, de Paul Ricoeur. Depois ele vai fazer a biografia de pessoas muito bem relacionadas no âmbito da história, né, como Christian Delacroix, que era um parceiro seu, como Henri Rousseau, né, que era, inclusive, à época, o diretor do Instituto de História do Tempo Presente. Ele vai fazer a de Paul Ricoeur, de Michel Certeau, né, de Pierre Nora,
vai fazer a biografia de Legoff. Então, ele vai, né, nessa perspectiva, inclusive uma das que ele faz que me chama muita atenção, é essa biografia comparada, né, de Deleuze com Guattari. Então, assim, nessa perspectiva, ele vai trabalhando a biografia, e não só, né, mas de pessoas que trabalham dentro do campo da história. Né? Então, isso eu acho bastante interessante, essa pegada dele. E aí vai ser com fundamento nele, né, no Francis Dutch, que eu vou falar, então, sobre esses paradigmas e as modalidades da escrita biográfica, e vou dizer para vocês onde se situa a maior parte, né, das pesquisas que eu faço. Bom, tem um livro dele, né, do Francis Dutch, que se chama O Desafio Biográfico. Eu acho assim que para quem quer entender de biografia, essa é uma leitura essencial, porque ele vem falando desde a biografia, né, no que ele chama idade heróica, né, ou seja, como se fazia biografias de reis, heróis de guerras, as radiografias, passando pela idade modal, né, que era essa biografia como exemplo, né, o sujeito como exemplo de vida, e depois, então, partindo para essa idade mais hermenêutica, que pensa uma biografia numa perspectiva mais interdisciplinar. Então, eu entendo que para compreender, né, essa mudança na perspectiva biográfica, a leitura dele eu considero muito interessante. Bom, e aí, pensando na biografia heróica, que foi essa biografia, né, que depois a gente viu que não era muito interessante numa perspectiva científica, né, se buscava aquela história magistra, né, ou seja, que era com base em vidas exemplares e moralizantes, né, então sempre fazia as biografias, e aí numa perspectiva das pessoas lerem aquele trabalho e seguirem ou se inspirarem na vida daquela pessoa fenomenal, né, era mais ou menos essa a perspectiva. E aí, né, nesse âmbito, né, heróico, limitava-se muito desenhar o retrato de personagem, né, sempre nessa perspectiva de personagens que tinham carreiras de prestígio, seja no exército, na magistratura, na política, né, mas eram sempre figuras importantes, consideradas importantes. E aí deixava-se à sombra a vida privada dessas pessoas. Né? Não se falava muito sobre, por exemplo, as relações conjugais, as relações com os filhos, a vida privada. Não, isso não tinha importância. O importante era justamente a imagem pública que essa pessoa tinha. Então, muitas vezes essas narrativas, né, elas eram cronológicas, de forma bem linear, né, partindo de quando era criança, por exemplo, até a idade adulta, e fazendo uma narrativa bem cronológica, né? Que não tem problema nenhum a narrativa cronológica. Legoff bem diz, né, que a história ela nem é linear e nem corre para o progresso, né, que essa perspectiva já foi superada. Mas você pode fazer uma biografia linear se você quiser, sim, é uma opção sua, assim, existem vários caminhos, mas não há essa necessidade, né, como havia antigamente. Além disso, se selecionava, né, personagens sempre muito famosos, né, e fazia-se questão de centrar ênfase sobre os seus grandes feitos, né, como se essa pessoa fosse uma pessoa muito especial. E aí escondia-se os defeitos, né, das pessoas, e aí sempre se edificava a moral, né, enfim, um biografado muito correto, prestigiado, né? Uma pessoa muito, enfim, como se não fosse um humano, né? Que sofre, que chora, né? Que tem inimigos, enfim, que é mal interpretado também. Então, nada disso estava nessas biografias que eram de características, né? Muito positivas. E aí, né, é curioso que nesse período fazia-se biografias porque acreditavam, né, que era uma forma de deixar um legado para a posteridade, né, era uma forma, então, de tornar nessa figura uma figura de imortalizar, vamos dizer assim, né, essas pessoas. Essa perspectiva, né, ela ainda contava com um gênero à parte, mas também muito positivista, que eram as agiografias, né? Mas a geografia ela é considerada por Francis Dutch um gênero à parte, por quê? Porque, na verdade, aí envolvia as questões religiosas, né? A questão do sagrado, né? Então, assim, era muito essa perspectiva de fazer biografia das pessoas que estavam vinculadas, por exemplo, ao clero, né? Esses lugares, e aí essas sim é que se aproximavam de Deus, né? Se aproximavam do sagrado, e com essa visão teológica, essas então
elas ainda tinham uma característica muito especial, é que essas biografias elas deveriam ser atemporal, ou seja, em qualquer momento que as pessoas pudessem ler aquele livro, pudessem se inspirar naquela figura, né, para ser quase que um santo, né, vamos dizer assim. E aí, essa história, nessa perspectiva, ela era muito estática, né? E geralmente elas se inseriam em três categorias, que eram as testemunhas, os defensores e os pregadores. Né? Então, era sempre nessa perspectiva desses heróis que venciam todo o sofrimento, que se dedicavam às causas religiosas, né? E que por isso deveriam ser consagrados e imortalizados. Enfim, depois vem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de biografia modal. Né? Aqui, o indivíduo ele passa a ter valor, mas ele só teria valor na medida em que ele poderia representar um coletivo. Então, não era o indivíduo pelo indivíduo, mas era o indivíduo, né? Ou seja, o singular para compreender o geral. Então, ele só tinha sentido, ele só tinha importância na medida que, a partir da vida dele, poderia se compreender, né, categorias sociais do momento, comportamento, né, médio de uma determinada categoria, enfim. E aí, nessa perspectiva, né, da biografia modal, que ela vai aí se intensificar, né, no século XX, parte do princípio de que os fatos sociais, né, eles se manifestam independente da vontade do indivíduo. Então, muitas vezes acreditava-se que, por exemplo, né, o sujeito é como se ele quase não fosse sujeito de escolhas, né? É como se o contexto determinasse a vida do sujeito. Né? Por quê? Porque esse sujeito ele era utilizado como pano de fundo para contar essa história dessa categoria, enfim, desse grupo. Então, a vida dele, né, dependia diretamente do coletivo. O coletivo iria direcionar, né, as suas ações, enfim, as suas reações. E aí, né, Lucian Freire, Mark Bloch, né, na perspectiva dos análises, vem trabalhando essas questões, e o próprio marxismo vem se inserindo, né, numa fase mais estruturalista da ciência, né? E aí eles começam a relegar a biografia a segundo plano de importância pela valorização da história política, da história social, né, da perspectiva macrohistórica. Então, assim, a oralidade das pessoas, a história das pessoas, muitas vezes elas não eram entrevistadas individualmente, mas eram várias vidas. Então, por exemplo, você pegava os refugiados de uma guerra, estou citando um exemplo, né? Ou você pegava uma determinada coletividade para justamente contar aquela história. Né? Então, muitas vezes, os aspectos singulares da vida, eles ainda ficavam, né, nesse segundo plano de importância. Né? Por quê? Porque queria-se biografia, trabalhar com biografias, mas biografias que exemplificassem esse comportamento de uma coletividade, ou seja, buscava-se generalização na biografia, né, o que é bastante perigoso. Ups, passei errado. E aí a gente entra, então, depois da fase modal, né, que esse sujeito como modelo, a gente entra, então, numa perspectiva da biografia hermenêutica. Nessa perspectiva da biografia hermenêutica, né, a gente pode pensar na abordagem existencialista, né, que foi impulsionada por Sartre, mas a gente começa a perceber, né, como se internaliza o externo e, ao mesmo tempo, se externaliza o interno. Então, agora é pensar o sujeito nas suas relações, né, com o coletivo, ou seja, eu costumo dizer que nós somos seres únicos, né? E não é a sociedade, ela tem influência sobre o nosso comportamento, sem dúvida, mas ela não dita o nosso comportamento. Nós somos sujeitos de escolha. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter duas crianças negras, faveladas, pobres, e uma optar por seguir, por exemplo, o caminho do tráfico, né, e etc. Tal, e outra escolher outro caminho. Foram crianças que foram criadas nas mesmas circunstâncias de vida, mas que escolheram caminhos diferentes. Então, isso é possível? Sim, é possível. Né? Então, é pensando dessa forma que a gente vai começar a olhar justamente quais são as tensões, né? Quais são as relações que tensionam e como que essa pessoa, né, vai
cedendo ou vai enfrentando, né, ou criando mecanismos, vamos dizer assim, né, de encarar esses jogos de poder, né, enfim, e constituindo a sua vida. E aí, nessa perspectiva, né, essa abordagem, né, de alguma forma, ela é uma abordagem muito fenomenológica, né, e existencialista, que se apropria da história, da sociologia, da psicanálise, né? Por quê? Porque ela leva justamente a essa reflexão do sujeito e como que ele vai agir, né, a partir dos dispositivos que lhe são acionados. E aí, Paul Ricoeur, né, ele vai, inclusive, fazer uma crítica, né, ao Flaubert, nessa perspectiva de história total, né, unitário, né, numa liberdade nada, vamos dizer assim, né, com um ser petrificado, né, que não é essa perspectiva, ou seja, nós somos sujeitos de escolha, então nós precisamos compreender os sujeitos nas suas individualidades, nas suas singularidades. Então, não pode o biografado ser apenas um pano de fundo, né, para contar a história de um lugar, ou para contar a história de uma escola, ou para contar a história, não é esse o objetivo. Mas ele também precisa ter representatividade, né, e ser entendido nas suas singularidades, e é assim que a gente tenta fazer com as biografias das nossas educadoras, né? E aí, ainda na modalidade hermenêutica, tem também os relatos de vida, né? Que foi muito utilizado, e especialmente, né, no maio de 68, na França, né, com a renovação de valores, da cultura juvenil, da ampliação dos direitos civis e sexuais. Então, foi dando muito valor a essa questão dos relatos de vida, né? Os relatos também de vidas anônimas, né, que até então não tinham espaço na história, como os sem terra, os sem classes, ou seja, os pobres, né, que era a voz de fato dos oprimidos, e aí se encontram também, né, mulheres que não tinham muita escolaridade, que estavam restritas à vida doméstica, dentre outros, começam então a ter valor. Tem até um livro da Patai, né, que é bem interessante, porque ela faz esse movimento, né? Ela sai pelo Brasil, né, em outros países, escolhendo relatos de mulheres de favela, de mulheres de elite, de mulheres, enfim. E ela vai divulgando como foi essa experiência, né, esses relatos e essas vivências. Eu também acho uma leitura bem bacana. Mas, enfim. Então, nessa modalidade hermenêutica, né, dos relatos de vida, ela é permeada por essa abordagem interdisciplinar, né? E há uma desconstrução da dimensão ficcional, ou seja, o sujeito como objeto de estudo da sociologia. E aí entra aquele paradoxo de ficção, né, de ficção científica, que o Sertor também vai discutir, né, com a gente, para entender que por mais que nós pensamos, né, na história verdadeira, numa história fiel, a gente não consegue, né, a gente cai aí nas armadilhas da biografia e a gente não consegue pensar, né, uma biografia completamente, né, isenta de subjetividade ou de ficção, ainda que não proposital. E é preciso a gente perceber, né, também que a biografia, muitas vezes, né, especialmente no tempo presente, com a história oral, ela é feita a partir de duas lentes. Então, ela tem dois filtros. O filtro de quem te narra, de quem te conta a história. Ali ele já fez uma filtragem do que vai ser verbalizado, do que ele quer que você saiba, do que ele lhe autoriza a ouvir e saber. E ainda passa pelo filtro do próprio biógrafo, que somos nós que vamos contar essa história. E vamos contar a partir da nossa lente, da nossa interpretação, do nosso arcabouço teórico, das nossas escolhas teóricas e metodológicas. Bom, então, nessa perspectiva, né, do relato da vida, os sujeitos se valem de uma palavra singular, mas constituem entre si redes de sociabilidade que devem ser levadas em conta pelo pesquisador. Então, não é porque eu vou valorizar o singular que eu vou invisibilizar, né, invisibilizar o contexto coletivo e social, em absoluto, né? E aí, Bourdieu vai entrar, né, com aquela crítica que ele fez à biografia, né, a ilusão biográfica, justamente por considerar os relatos, né, biográficos e autobiográficos e de vida como objeto autêntico de existência própria e com coerência interna de sentido. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente vai fazer biografia, para entender que a biografia também tem perigos, também tem risco, né, também não é a biografia, ela não pode ser, ela não é assim como as narrativas históricas não são 100% fiel
ao ocorrido, né? Então, a gente precisa ter aí esses cuidados, né? E aí eu trago aqui mais alguns autores para dialogar com a gente de uma forma muito superficial, porque, na verdade, a gente precisa ler, né? Que é o Bertolds, que vai debelar, né, essa ilusão do sentido unívoco, né? Vamos dizer assim, valorizando a experiência da vida como se fosse algo, né? Enfim, o Franco Ferrarotti, né, que defende justamente essa dialética social, né, o contexto e a dimensão do vivido, né, Finger, que vai trabalhar numa perspectiva, né, vamos dizer assim, em duas perspectivas, a primeira da antropologia cultural, né, que trabalha com as representativas da cultura particular, né, da população a partir da história oral, e também com outra pegada que é da Escola de Chicago, né, que aí vai ser uma pegada mais representativa dessa sociedade de transformação. Existe uma modalidade que Frances Dutty discute, inclusive ele tem um artigo também sobre isso, que é a exceção ao normal. E eu costumo dizer que boa parte das biografias que nós fazemos, né, das nossas mulheres biografadas, elas se inserem aqui, no exceção ao normal. Por quê? Porque se a gente estivesse fazendo uma pegada de biografar o sujeito como representativo da sua coletividade ou modal, né, o que é que a gente queria? A gente quer um sujeito que se comporte tal como os outros da sociedade, né? Ou seja, que ele siga esse padrão, para a gente discutir esse padrão social e cultural. Mas o que a gente faz, na verdade, no nosso grupo não é bem isso. A gente trabalha com exceção normal. Ou seja, a gente trabalha com a mulher transexual negra que saiu da favela e da periferia e que conseguiu se tornar professora universitária doutora, né? Então, observem que isso não é a regra, né? Que ela não é representativa da classe de negras transexuais, ao contrário, ela foge completamente, né, a essas regras ou esses padrões culturais que são estabelecidos para os negros homossexuais, que, inclusive, o padrão estabelecido no Brasil, desculpa, né, mas é a morte muito precoce, né? Bom, e o preconceito, o analfabetismo, a prostituição, né, dentre outras coisas. Então, a gente trabalha com exceção ao normal, por quê? Porque é a passagem da dimensão da verdade para a dimensão da autenticidade. O que a gente busca não é uma verdade, né, mas é uma história autêntica. Então, em vez de partir de um indivíduo médio ou típico de uma categoria, que é o que eu disse para vocês, que é aquele que representa a categoria, a gente se ocupa de casos específicos. E a gente vai ver quais são esses microcosmos, né, que circulam a vida desse sujeito, valorizando as situações de limite, as situações de crise, e a partir daí discutindo esse coletivo, né, discutindo essas tensões, discutindo esses mecanismos de poder que envolvem esses sujeitos. E como que eles tensionaram, superaram e se destacaram, né? E aí a gente centra, então, a atenção às estratégias individuais, a complexidade, né, dos elementos que estão em jogo nessas tensões e ao caráter das representações sociais, né? E a partir daí, né, a gente vai dar ênfase nos casos de ruptura, ou seja, a gente vai dar ênfase àquelas mulheres educadoras que de alguma forma, né, elas romperam que o que seria padrão para elas na sociedade. Então, a gente vai ver, por exemplo, como que educar mulheres, né, analfabetas no âmbito rural conseguiram, por exemplo, se transformar em educadoras de prestígio na sua localidade, fundar escolas, né, enfim, contribuir com o desenvolvimento educacional. Então, a gente vai pegar, não é um modelo padrão, mas a gente vai pegar justamente, né, uma exceção a esses padrões de normalidade, a essas mulheres. E aí a gente vai trabalhar com a microhistória, né, que vai reconstituir esse gênero biográfico. Tá? Bom, e aí usando as palavras, né, de Giovanni Levi, eu vou dizer que nenhum sistema normativo é, de fato, estruturado bastante para eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou de interpretação de regras e de negociação. Então, a gente vai compreender exatamente como que esses sujeitos, né, que se dissociaram desse padrão de normalidade da sua categoria ou do que era esperado para você, né? Como que eles conseguem, né, de alguma forma, se destituir dessa manipulação e constituir uma vida,
né, ou elaborar uma trajetória diferenciada. E aí, ainda na modalidade de hermenêutica, né, tem outros autores que contribuem muito para essa discussão. Tem a Sabrina Loriga, que escreve um livro que é O Pequeno X, né, da biografia, muito bom, o livro dela é riquíssimo, dialoga com tantos outros autores, e ela vai falando dessa biografia coral, né, do indivíduo particular e fragmentado, da perspectiva de contexto e existência, então recomendo muito a leitura. O Sertor vai contribuir com a gente quando vai discutir, né, essa reconstrução do itinerário e do pensamento do biografado. Foucault vai ajudar, né, nessa perspectiva da vida dos infames, né, do percurso dos excluídos, né, das relações de poder. Legrand vai contribuir quando ele vai discutir a questão das vidas paralelas. Pierre Serna, né, quando ele vai falar do personagem, né, alijado da memória coletiva, que vai utilizar como exemplo, né, a própria Antonelli, né, De Martini falando da infinitude da biografia. Então, assim, tem toda uma literatura hoje, né, que ampara o desenvolvimento da biografia numa perspectiva científica. Então, hoje não cabe mais, pelo menos para mim, não cabe mais eu estar discutindo a validade de uma pesquisa biográfica na história da educação. Eu entendo que essa é uma discussão superada. É uma discussão tão superada como eu estar discutindo a importância da história oral. Já não cabe mais, né? É uma discussão superada. Então, quando eu vou escrever meus artigos, por exemplo, meus textos, eu digo que trabalho com biografia na perspectiva de fulano de tal, compreendendo que biografia é isso, 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 e eu parto para frente, né, para apresentar os resultados da minha pesquisa. Eu não me demoro. Eu não vou me demorar explicando para a comunidade, por exemplo, o que é história oral. Eu vou dizer isso rapidamente, e vou dizer, então, como que eu desenvolvi a pesquisa em história oral na minha metodologia, e daí partir para os resultados. Eu não vou estar mais tendo aqui, né, que justificar a importância ou a validade da biografia ou da história oral. Mas eu brinco, né? Eu brinco com as minhas orientandas que a gente é meio encrencada. Eu digo para elas o seguinte, meninas, é assim, olha, a gente trabalha com história de mulher, já não é lá essas coisas, eu brinco com elas, né? Além disso, a gente não é qualquer mulher, são mulheres educadoras, nenhuma novidade. A gente trabalha com história da educação, que muitas vezes é o relegado da história. Né? A história da educação, para muitos historiadores, é uma história menor. Aí junta também. Não fosse suficiente, nós trabalhamos com biografia, né? Ou seja, uma história que é impossível de generalização, né? de história total, e com história oral. Então, a gente não vai, né, perder o nosso tempo, né, discutindo com quem não acredita no que a gente faz, porque, assim, não cabe, né? Assim, é fazer o nosso trabalho com seriedade para quem acredita nele. Bom, aqui eu coloquei outros autores que também colaboram, né, com a nossa discussão, que é o Legoff, né, a biografia dele de São Luís, nessa perspectiva mesmo que totalizante, né, vai dar margens para a gente discutir o liame, né, entre personagem e biógrafo, né, Bourdieu, né, que vem trazendo essa perspectiva da biografia para esclarecer contexto, sociedade, civilização, né, época, enfim. O Sérgio Vilas Boas, com a discussão dele de biografismos, eu também acho interessante. A Clarice Fickman, ela tem um livro, né, que é aquele Eu Assino Embaixo, e ela trabalha nessa perspectiva da biografia, memória, cultura e as interfaces entre tudo isso. O Alexandre Alvear e Benedito Schmidt, né, tem um livro que é O que Pode a Biografia, que também eu aconselho bastante a leitura. Então, aqui tem alguns autores que se inserem nessa perspectiva e que podem colaborar com a gente. Né? Bom, o fato de considerar o homem como fundamento plural, mantenedor de vínculos diversos, modifica a abordagem do gênero biográfico. Então, é com essa perspectiva, né, que a gente vai trabalhando. E aí, então, na perspectiva hermenêutica que a gente já trabalha com a indissolubilidade, né, entre o individual e o social, né, com os biografemas na perspectiva de pluralização de abordagens, então a gente entende que não tem um método único, e a gente trabalha também com a perspectiva do equilíbrio, né, equilíbrio entre a imagem política e as particularidades pessoais, ou seja, entre a imagem social, né, do nosso biografado e a imagem pessoal. Então, é uma biografia que não é positivista, então ela não é isenta de críticas.
né? E a partir daí a gente compreende a metamorfose identitárias, né? Que é essa combinação do singular e do geral de uma forma hermenêutica que vai buscar sentido na identidade narrativa do sujeito, valorizando então o individual. E aí eu vou falar um pouquinho, mas de forma rápida, né? Porque o tempo está passando, sobre a perspectiva da história do presente, né? Eu não vou discutir, né, história do presente, eu entendo que é uma discussão mais batida, e a Alessandra pediu para dar uma enxugada, né? Bom, mas eu queria que parafrasear Bedarida quando ele vem falar, né? Estudem os problemas e não os períodos, né? Isso por quê? Né? Porque a história do tempo presente, mais do que qualquer outra, né? Ela é muito inacabada, né? Ela está em constante movimento, então é preciso a gente perceber que a história ela não é mesmo estática, né? Vou dar uma pulada nisso aqui, tá? Em relação à história oral, aqui tem um pouquinho da contextualização da história oral, né? Como é que ela foi se consolidando no Brasil, mas o que é importante dizer é que atualmente, né, nós, a partir do século XXI, a história oral, ela já é considerada uma metodologia consolidada. Tem gente que trabalha a história oral como fonte, tem gente que trabalha como metodologia, né? Eu, particularmente, utilizo muito a história oral como metodologia, né? Mas isso aí fica a critério de cada pesquisador, né? Bom, pulando um pouquinho para poder ir mais rápido. O Mein em Holanda, ele traz três tipologias, né, de história oral, que seria a história oral de vida, a história oral temática ou a tradição oral. Eu confesso que nas minhas pesquisas eu trabalho mais com a história oral de vida, né, por causa das biografias, mas que outras vezes a gente também trabalha com história oral temática, né, onde a gente busca várias pessoas para falar a respeito de um determinado tema, né, que pode ser, inclusive, a prática educativa de uma, por exemplo, de uma educadora. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente trabalha também história oral temática com os nossos colaboradores. Bom, aqui eu trago algumas características, né, que a gente não pode esquecer da história oral, que é justamente a aceitação da subjetividade, a valorização das pesquisas qualitativas, o reconhecimento do relato oral, né? A gente precisa estudar as maneiras como as pessoas e os grupos elaboram as suas experiências, né? Ela permite proporcionar análise do passado, desmistificando essas teorias macrosociológicas e generalizantes. Além disso, ela permite analisar e valorizar as distorções, porque quem trabalha com história oral não está preocupada com todo mundo dizer a mesma coisa, né? Porque senão não teria sentido, ao contrário, né? É justamente nas dissonâncias, né, que a gente vai ter aí, então, as melhores análises para quem trabalha com uma história oral. Né? Então, a entrevista, a gente entende que não é um retrato do passado, a entrevista ela é uma fonte, como outra fonte qualquer, que precisa ser analisada. Né? Então, alicerça-se nessa narrativa e na memória dos informantes. Aqui eu trouxe alguns livros que a gente utiliza bastante, né, na perspectiva da história oral. Tá? Esse aqui da Patai foi o que eu comentei com vocês, né, que ela faz essa análise, mas aqui tem vários outros bem legais, né, como Ouvir Contar, o Manual de História Oral, é bem básico para quem está começando, né, usos e abusos da história oral. Para os alunos de graduação, eu sempre trabalho com esse história oral, né, aqui que é Como Fazer, Como Pensar, que eu entendo que ele é bem fininho, você lê assim numa tarde e ajuda a iniciar nessa compreensão, enfim. E aí, quem trabalha com história oral precisa ter alguns cuidados, né? Que é justamente planejar essas gravações, sempre gravar em mais de um equipamento, pensar num local com uma boa acústica, né? Registrar o tempo de duração dessas entrevistas e cuidar de acordo com a idade do biografado, né, para o tempo de entrevista, fazer a conferência sempre depois, né, salvar, preservar esses dados num repositório de dados abertos, tanto para que outras pessoas possam usar, como para você ter isso arquivado para todo e sempre. Né? Pensar numa transcrição de qualidade que seja validada pelo biografado, ou seja, pelo entrevistado, né, que vai lhe dar uma autorização por escrito, a partir do termo de consentimento que você vai guardar com você, né? E é preciso perceber até onde vai o papel do seu colaborador. Eu já fui numa banca que foi uma briga, uma banca da Paraíba. Por quê?
porque a criatura que foi biografada estava na banca do sujeito. Né? Então, imagina a situação, como que você faz crítica às práticas ou ao trabalho que ela queria que fosse, porque ela não entende o que é uma biografia científica, e ela queria que fosse uma biografia positivista, né? Que só contasse vantagens, que preservassem a imagem dela como uma imagem, né? Enfim, brilhante, e ela se desagradou, porque ela falou determinadas coisas, e a interpretação do biógrafo não era a interpretação que ela queria que fosse dada. Né? Então, ela queria meter o dedo na interpretação do biógrafo, né, que era o aluno. Então, a gente precisa ter esses cuidados de explicar direitinho a pesquisa, qual é a participação, e explicar que esses relatos vão ser interpretados à luz das suas análises, do seu referencial teórico, né, e que outros pesquisadores, em outros momentos, podem também se apropriar desses relatos e ter uma outra interpretação. Né, e que isso, para a ciência, é riquíssimo. Né? Bom, enfim, pensar nesse arquivamento, né, que é a preservação e a devolução. Não adianta a gente fazer pesquisa para deixar engavetado. Então, a gente precisa publicar essas pesquisas, ou seja, torná-las públicas. Né? Vou pular isso aqui, por conta da questão do horário, e aí eu já vou me aproximando do final, só falando aqui de alguns consensos, né, da história oral. Né? Então, assim, só para deixar claro, né, que a gente pensa a história oral não como uma parte acessória, então por isso eu não trabalho como fonte, mas eu trabalho como metodologia, né? Mas não tem problema nenhum, quem trabalha como fonte também está ok. Né? E aí, olha aí, já tem gente comentando, já está sabendo da história, misericórdia. Enfim, o uso sistemático, né, da oralidade possibilita a história oral esclarecer a trajetória, né, desses indivíduos, dos processos, enfim, ajuda a clarificar, mas não é por si só uma verdade absoluta. Né? Então, o documento, né, em história oral, muitas vezes a gente acaba utilizando a fonte escrita, porque a gente transforma a fonte oral em uma fonte escrita, né? E muitas vezes o que a gente preserva, às vezes, nem é a oralidade, é a transcrição. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o ideal é preservar as duas fontes, né? Enfim. E aí, ela vai se apoiar nos pontos de vista individuais, nas interpretações de cada um, né? E a partir daí, né, essas fontes narrativas, elas vão ter o devido valor a partir da interpretação que a gente dá a elas. Tá? Bom, as fontes orais, elas não são alternativas às fontes escritas. É muito comum a gente ler em trabalhos de colegas dizendo assim, como não tinha documento, aí eu trabalhei com história oral. Então, eu usei a história oral porque não tinha fonte. Né? Então, assim, é pensar que, na verdade, a história oral não é uma fonte alternativa, ela é um outro tipo de fonte. Né? E, inclusive, o ideal é você entrecruzar essas fontes. Né? Você trabalhar com história oral, mas não só trabalhar com história oral, com história documental, trabalhar com história oral, mas trabalhar também com fonte documental, com fonte imagética, né? E com o máximo de fonte que você conseguir coletar, que possa lhe ajudar a analisar aquela realidade que você está ali buscando investigar. Né? Bom, e aí, né, é muito importante a valorização da experiência cotidiana. Quem trabalha com história de mulheres, né, valorizar essas mulheres, valorizar o papel das mulheres no cenário educativo, que eu entendo que é fundamental, né, lançar luz a essas educadoras, né, e a partir daí lançar luz dessas educadoras, mas sempre interrelacionando a história delas com os acontecimentos econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, né, que vão tensionando o lugar dessa pessoa na sociedade. Em relação aos consensos da biografia, né, eu entendo, né, que a biografia ela acompanhou, né, as evoluções das sociedades e cedeu lugar às lógicas singulares, nessa valorização do indivíduo. Ela vai confrontar o sujeito ao tempo, às mudanças sociais, culturais e políticas, né? Ou seja, não dá para pensar nenhum sujeito por si só. Então, às vezes as pessoas dizem que vão fazer biografia e narrar a vida pela vida. Não é isso. Né? Não é contar a história da vida pela vida, mas também não é pegar o seu biografado, colocar ele como pano de fundo para você contar a história de uma determinada categoria.
Então, a biografia, ela valoriza tensões, os conflitos, as experiências vivenciadas pelo biografado, as suas escolhas, e mais do que isso, né, discute e tensiona o contexto normativo que esse indivíduo se insere. E aí, a partir daí, né, distancia-se das médias estatísticas, né, porque a história, né, quantitativa e serial não é, de fato, né, assim, o nosso foco. Interroga, então, a inter-relação entre o grupo e o indivíduo, correlacionando a experiência comum para esse espaço, vamos dizer assim, que o indivíduo tem de liberdade, mesmo em determinadas circunstâncias. Né? Então, não objetiva, em hipótese alguma, generalização. Por quê? Porque, especialmente se você trabalha com biografia de exceção, como é o meu caso, como é que eu posso generalizar, né, a vida desse sujeito que foi justamente uma exceção à regra? Bom, então, gente, como eu já falei, é buscar fontes variadas, né, é usar de muito rigor científico e metodológico, né? Não ter linearidade no tempo, isso não é uma obrigação, você pode usar o tempo como convém, né? Expressar com cientificidade a sua narrativa, né? Amparado em teóricos, né? Ver o que já foi produzido. Às vezes a gente pensa que vai inventar a pólvora, mas quando a gente vai pesquisar e vai ler, vê que muita gente já estudou alguma coisa parecida, alguma coisa aproximada em outras cidades, em outros estados, em outros países. Então, também é correlacionar, né? Comparar, ver quais são as similitudes e as diferenças, né? Nesses estudos. E aí, como a gente não consegue, né, resgatar a plenitude da pessoa, é preciso a gente buscar, né, então, fazer uma biografia interdisciplinar, heterogênea, dinâmica e multiforme. Bom, tentei fechar mais ou menos no prazo, né, considerando que a gente já começou 10 minutinhos aí, né, depois teve a apresentação, tentar fechar mais ou menos nesse prazo. Algumas coisas eu passei mais rápidas, outro um pouco mais devagar, mas eu me coloco, então, assim, aberto para a gente debater, conversar, dialogar, enfim, ou continuar nessa conversa e discussão em outro momento. É isso. Lia, muito obrigada pela sua arguição, pela sua fala, da sua palestra. Uma palestra bastante elucidativa, principalmente para... Eu estou, assim, num momento ainda de aprendizado, ainda para trabalhar a biografia, mas, assim, uma excelente em todos os sentidos. E eu vejo como excelente também, de muita qualidade também para aprendizado dos nossos alunos. O conteúdo foi muito bem exposto, muito bem colocado. O meu muito obrigado. Eu penso que agora nós poderíamos passar para algumas questões, né? Então, na verdade, eu acho que seria interessante que as pessoas ou abrissem os microfones aqui, as câmeras, e fizessem as suas questões, e nós poderíamos fazer uma rodada de 3 em 3. O que vocês acham? E aqui também eu quero dizer que você aqui no chat, as pessoas estão elogiando bastante uma excelente qualidade, a professora Miriam colocou da palestra, aula maravilhosa, Roberto, excelente apresentação, ótima explanação. Está recebendo, assim, vários elogios. Parabéns pela exposição, muito obrigada, excelente sua explanação. E aí eu gostaria de perguntar às pessoas quem gostaria de se candidatar. Podemos fazer uma rodada de 3 pessoas por vez? Sim, claro. Você também decide se quer continuar gravando ou não. Não sei se as pessoas vão se constranger de falar, né, ou não. O que vocês preferirem, para mim, tá ótimo. Tá, Jóia. E é isso, A é um Rita, diálogo. ela já se colocou agora como a primeira questão, né? Podemos fazer uma rodada de 3 ou fazemos agora com a Rita e depois pegamos os outros? Quem mais além da Rita? Então, vamos começar pela Rita. Enquanto isso, as outras pessoas, se quiserem se inscrever aqui pelo chat. Passo a palavra a você, Rita. Rita, está desligado seu microfone. Boa noite, colegas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Lia pela aula que ela nos proporcionou, bem como as colegas e os colegas da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Grande Dourados, pela acolhida. Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas remotamente já viemos dialogando. E, professora Lia, me senti muito contemplada e mais à vontade para discutir a questão da história da educação quando a senhora coloca o seu lugar de fala. A senhora não tem formação em história, assim como eu não. Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado em História da Educação na Universidade Federal de Pelotas, mas a minha base de formação é Ciências Sociais. Eu sou uma socióloga, apaixonada pelo processo de educação, porque, como brincam os meus alunos, a professora alfabetiza, que habitou na senhora, sempre habita. Eu, assim, sim, alfabetiza que habita em mim, sempre se manifesta. Que antes, né, eu fiz o antigo magistério, hoje o normal de nível médio, e talvez isso tenha me suscitado essa paixão pelos processos de educação. Além de cumprimentá-la e agradecer as colegas, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito da questão das fontes, da variação das fontes, dessa necessária triangulação das fontes, para que nós demos ou que nós possamos conferir um status de legitimidade àquilo que a gente faz em história da educação a partir da história oral. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos a questão de mobilização da memória e mobilização da memória a partir de narrativas, a partir de entrevistas. No entanto, eu sempre converso com eles sobre a necessidade de buscar outras fontes para legitimar, porque parece que aquilo que a gente faz não é uma historinha que a gente está contando, é literatura e não propriamente ciência. E eu não estou desmerecendo a literatura. Literatura é para a gente ter prazer, para ler, né? Então, eu gostaria que a senhora conversasse um pouquinho mais sobre essa necessária triangulação das fontes. Obrigada, professora. Bom, primeiro, gostaria de agradecer, né, a Rita pela sua colaboração, pela sua pergunta, né, e pela coragem de ter sido aí a primeira a desbravar, né, colocando o debate aí em jogo. Bom, eu não tenho respostas para tudo, mas vamos lá, as minhas interpretações, né? Eu trabalhei com triangulação de fontes em Minai. Eu confesso que com biografia eu não gosto de utilizar essa palavra triangulação, porque à época eu não tinha essa maturidade, mas o triângulo ele tem 3 pontas, né? Então parece que quando você fala em triangulação, você tem que ter 3 tipos de fontes para triangular as fontes, né? Então eu prefiro alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais circular, né, do que triangular ou quadriculado, enfim. Eu não uso a terminologia, mas eu entendi perfeitamente o que você quis explicar na sua fala, que não tem nada a ver com isso, mas eu só queria deixar claro, né? Então, assim, eu prefiro utilizar a palavra entrecruzamento de fontes, né? E aí, nessa perspectiva do entrecruzamento, né, entre as fontes, o que eu compreendo, né? Eu compreendo que trabalhar somente com a história oral pode ser uma escolha? Pode. Você pode fazer um trabalho somente com a história oral. Mas eu vou dizer que eu interpreto essa escolha como a mais qualificada. Eu vou lhe dizer que se você pudesse apropriar de outras fontes, você abre mão de todas as fontes para trabalhar só com história oral, eu não sei. Eu, particularmente, entendo que não seria o melhor caminho. Então, coadunando, né, com o que a Rita fala, porque eu estou endossando o que ela coloca, né, eu entendo que a gente precisa trabalhar com o maior número de fontes possível, porque quanto mais fonte a gente tem, quanto mais fonte a gente analisa, né, eu entendo que a gente vai conseguir narrar, né, histórias de uma forma mais rica, mais detalhada, com mais qualidade, com mais competência, né? Então, quando eu trabalho com biografia de mulheres, o que a gente faz? Muitas vezes, né, pela própria dificuldade da nossa formação de pedagogo, né, ou no seu caso, né, de serviço, ciências sociais, não é isso? Isso.
ciências sociais, né, existe uma dificuldade de começar pelas fontes documentais. Então, muitas vezes, o que as meninas terminam fazendo? Elas começam pela fonte oral, porque a própria entrevista, a própria conversa, né, com os entrevistados, muitas vezes elas vão desbravar arquivos pessoais, né? Eles vão indicando, fulana guardou os documentos de ciclano, mas ciclano tem tudo da fulana numa caixa. Então, a gente consegue chegar em arquivos pessoais, e a partir daí, né, das falas e dos próprios arquivos pessoais, a gente consegue buscar a partir do período que essa pessoa trabalhou, a partir, né, enfim, a gente vai buscando outros documentos. Quais são esses documentos? Os documentos institucionais, que são a escola por onde essas pessoas estudaram, passaram, né? A gente busca no diário oficial do município, do estado, enfim, às vezes a gente encontra nomeações, licença, saúde, a gente encontra, enfim, promoções, né? A gente encontra questões desse tipo de coisa. A gente busca nos periódicos, que seria o quê? Os jornais de época, né? Ou então até em revistas a gente também consegue, né, encontrar, às vezes, reportagens sobre a nossa biografada ou sobre determinadas práticas pedagógicas ou movimentos educacionais, né, que elas estavam envolvidas, enfim. Então, eu entendo que visitar, né, essas bibliografias, essas fontes, vamos dizer assim, de guardas de documento, elas são essenciais. A gente tem, por exemplo, a Márcia Mendes, ela trabalhou com uma biografia, ela é da Paraíba, né, mas ela está morando aqui no Ceará, e ela trabalhou com a biografia de uma mulher indígena da Baía da Traição. E a maior parte das fontes documentais que ela conseguiu foi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente não pode abrir mão disso. Então, assim, eu entendo que fazer a análise dessas fontes, o entrecruzamento dessas fontes é muito legal. E, às vezes, as informações da oralidade não bate com a fonte documental. Então eu vou estar pegando entrevista de um e de outro para saber quem está falando a verdade, eu vou usar um método indiciário. Particularmente, para mim, não é esse o objetivo. Né? O objetivo não é esse, mas muitas vezes o confronto das fontes ele nos ajuda a esclarecer por que determinadas informações foram silenciadas, ou relegadas a um esquecimento proposital, né? Enfim. E também a gente precisa ter muito cuidado, porque quem trabalha com história oral, às vezes, cai no, vamos dizer assim, cai na pegadinha, né? Não sei como que seria, né? Mas na rede de sociabilidade do sujeito. É assim, eu entrevistei a mãe, que me indica a filha, que me indica a colega de trabalho, que me indica a melhor amiga, que me indica... E também você tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente não pode pensar só em pessoas que têm tudo de bom para dizer da outra, senão a gente acaba narrando, mesmo que sem querer, uma biografia heróica, né? Uma biografia de uma pessoa perfeita. Então, eu sempre brinco, né? Quando, por exemplo, vou fazer biografia de uma mulher política. Tudo bem, mas você vai entrevistar quem era do partido contrário, quem não gostava dela, porque não é possível que a gente passe por essa vida inteira, né, e ninguém conquiste uma única animosidade. Né? Então, assim, a gente seja uma figura... Porque nem Jesus Cristo, meu povo, agradou todo mundo. Né? Então, eu sempre levo isso muito em consideração. E o que eu percebo é que quando a gente trabalha com mulheres que já faleceram, é mais difícil a gente encontrar alguém, né, que fale negativamente do defunto, desculpa o termo, né? Mas sempre é como se ficassem mais as imagens positivas. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Né? A gente precisa ter muito cuidado, né, na análise das fontes, nesse remexer das fontes, porque a gente quer encontrar o máximo de informação sobre a nossa biografada. Né? Então, agora... Qual o autor? Eu vou usar Boris Kozoy, eu vou usar Testemunho Ocular de Peter Book, eu vou usar... Qual a fonte, né, na literatura que você vai utilizar para fazer a análise dos documentos e como você vai fazer a seleção e a análise desses documentos é uma coisa muito específica de cada pesquisa.
né? Porque as fontes que vão te dizer, você vai ter que deixar claro na sua pesquisa onde você visitou, onde você procurou e não encontrou nada, onde você procurou e encontrou, de tudo que você encontrou, o que você selecionou para incluir na sua pesquisa e por quê, né? E o que você optou por não trabalhar ou por excluir da sua pesquisa e por quê? E como que você analisou, ou seja, como que você problematizou e analisou cada uma dessas fontes. Por quê? Porque a gente não pode usar as fontes numa perspectiva ilustrativa. Estou falando da fulana, aí eu boto a foto dela. Aí boto a foto da escola que ela estudou. Aí boto a foto do documento. Aí boto a foto... Mas eu não comento nada, fica lá quase como uma imagem ilustrativa. Não é essa. Eu entendo que não é essa a pegada da história da educação. Se você está colocando uma fonte no seu trabalho, que é um trabalho científico, você tem que fazer uma análise dessa fonte. E assim, quando você analisa uma fonte, você vai ver tudo, né, problematizar essa fonte no seu tempo, não é de uma forma anacrônica, né, mas no seu tempo você vai problematizar. Então você vai problematizar a roupa, o penteado, a maquiagem ou não, né, o olhar, o semblante, você vai problematizar o que você puder a partir da sua fonte, né? Então eu entendo que é muito importante esse entrecruzamento de fonte para deixar a pesquisa ainda mais fidedigna. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão a fazer? Bom, Olia, antes que alguém também se candidate aqui, a Kênia levantou a mão. O Kênia, e depois também tem o outro rapaz, Vever. Eu posso fazer só uma leitura rapidamente de um comentário que tem aqui, da Aurinete? A Aurinete, ela diz o seguinte, é um comentário. Trabalhar com a escrita da biografia científica é encantador. Esse confronto das fontes nos leva por caminhos incríveis para percorrermos a história das biografadas, situadas no seu contexto sociocultural. Eu só queria fazer esse comentário, que a partir dessa colocação aí, dessa explanação que a Lia fez também em relação à Rita, ela também fez esse comentário aqui. Então, acho que a Kênia levantou primeiramente a mão e depois o Verver. Então, primeiramente, eu passo a palavra para a Kênia e, posteriormente, para o rapaz. O Everton de Castro pode fazer a sua pergunta primeiro. Pode fazer primeiro, Everton? Boa noite, tudo bem? Obrigado, Lia, pela aula. Eu sou professor de História em Maracaju e Dourados. E, atualmente, eu estou como aluno especial do mestrado em Antropologia. E eu resolvi participar porque, durante as minhas leituras dos textos, dos livros em Antropologia, eu observei muito que essas biografias, elas são colocadas como o ponto de discussão de vários pontos dentro da sociedade indígena. E eu queria te perguntar qual o momento assim que eu acabo me confundindo bastante. Eu estou lendo um livro de um antropólogo, mas eu vejo que é uma biografia, eu vejo que é uma escrita diferente também, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: em que momento que eu tenho que tomar cuidado, deixar de ser da área de história para ficar com antropologia, aquela que eu tenho mais afinidade nos dias de hoje, né? E se você teve algum desses problemas, alguma dessas características, de não confundir as duas ciências ali na hora da escrita. Porque elas são muito próximas. Eu sinto assim que, na hora que eu estou escrevendo, eu falei assim, nossa, mas está muito biografia, porque meu ponto de pesquisa dentro da educação é pós-pandemia com os alunos indígenas, né? Quais foram os impactos que ocorreram, tanto em políticas públicas quanto em práticas pedagógicas. Então, assim, está sendo uma pesquisa muito difícil de ser feita, tanto com as fontes, né, jornais, revistas que produziram notícias sobre, quanto artigos relacionados a essa temática. E as pesquisas que eu fiz encontrei pouco, assim, porque é recente, né? E é isso, obrigado. Adorei a apresentação, tá? Obrigada, Everton. Espero a Kênia, né? No caso, não. Ah, tá bom.
Fiquei curiosa, Everton, para ler a sua pesquisa. Depois manda para a gente o resultado. Oli, agradecer demais por essa excelente apresentação e assim, como você nos instigou com a sua fala, com a sua palestra hoje. Então, muitíssimo obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu queria, mais do que fazer a minha pergunta, instigar um monte de gente que está aqui, que eu sei que é especialista ou que trabalha com história oral, que trabalha com biografia. Então, a professora Miriam, tem uma série de... A professora Jacira está aí, a Cristiane Cabral, que foi orientanda dela, que é a nossa colega agora da FAED, que também trabalhou com história oral, o Anderson está aqui, que trabalha com história oral e com biografia, enfim, tem um monte de gente que eu sei que quer falar. Mas a minha pergunta muito pontual é assim, ó, no começo da sua fala, Lia, você disse que existe a biografia e a autobiografia. Então, que algumas pessoas te perguntam, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tem 3 tipos de autobiografia, que não existe uma disputa de importância aí, mas o que eu fiquei pensando foi, porque a gente tem muito hábito, né, agora, por conta dos concursos para titular, de fazer um memorial, que é uma autobiografia. Mas dá para pensar autobiografia no que seria uma pesquisa acadêmica de tese de mestrado, por exemplo? Queria pensar com você um pouco a esse respeito, era isso. Então, vamos lá, vou começar pelo o Everton, ou Everton, porque ela falou Everton e eu fiquei, eu estou um pouco, olha ali, eu estou até com vergonha, que eu estou enxergando pessimamente mal. Socorre aí a gente, ele não respondeu, não. É o Everton. É o Everton, eu fiquei na... É o Everton, tá bom. Então, vamos lá, o Everton, vou começar pelo Everton. Na perspectiva, né, como eu já tinha conversado, né, hermenêutica, a gente não precisa separar as ciências, né? A gente pode beber de várias ciências, porque a biografia, ela é mesmo interdisciplinar, né? Então, eu não preciso estar dentro de uma ou de outra ciência. Agora, o que você precisa fazer você precisa fazer com que os seus autores dialoguem entre si. Porque muitas vezes o que eu percebo, né, das pessoas que vão flutuando aí nas várias áreas, enfim, é o que a gente chama de salada, né, uma salada de autores no trabalho. Ou seja, a pessoa cita um, cita outro, cita outro, cita outro, e parece que todos os autores estão falando a mesma língua, eles estão dizendo a mesma coisa. E às vezes eles são de correntes teóricas, inclusive, diferentes. Né? Então, na própria biografia, por exemplo, eu tive uma aluna, né, que ela estava colocando muitos autores, e a banca aconselhou, olha, você escolhe uma corrente, pode ser a corrente francesa, pode ser a corrente inglesa, mas da forma como você está juntando tudo, parece que eles estão dizendo tudo a mesma coisa, e não é verdade. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque, olha, quando você fala na sua pegada de pesquisa, por exemplo, que me lembra muito a etnografia, né, as pesquisas etnográficas, né? E aí, no caso da etnografia, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, se fosse com biografia, seria a biografia tradição, né? História oral tradição, muito mais dessa perspectiva, que exige essa imersão, né, no campo, esse olhar mais acurado, enfim, tal. Não acho que, como para você, a sua pesquisa são com vários jovens indígenas, né, eu não entendo que você vai trabalhar, você pode até optar, né, por trabalhar com a prosopobiografia ou biografia coletiva, que muitas vezes é utilizado como sinônimo, né, que é esse trabalho com biografias de mais de uma pessoa, mas eu não entendo que nessa sua pegada o que lhe interessa é realmente a biografia, porque você tem um recorte muito, muito específico. Qual é o seu recorte? O seu recorte é o período pandêmico ou pós-pandêmico. Né? Então, você pode até trabalhar com história oral temática, ok, mas com biografia, te interessa a vida desse sujeito desde criança, né? Como foram os seus processos educacionais até agora? Não sei. Né? Você precisa pensar na sua pesquisa. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, eu trabalho com biografia, mas eu confesso que por exemplo, o meu projeto, que foi aprovado agora no CNPq do edital para humanidades, é uma pegada parecida com a sua.
né? Eu trabalho, só que o meu não são alunos, são professores, mas eu trabalho com a precarização do trabalho docente e o esgotamento profissional dos professores no período, né, pandêmico e pós-pandêmico. Então, a gente está fazendo uma grande pesquisa, né? São mais de 20 pesquisadores. Então, nesse caso, por exemplo, dessa minha pesquisa, eu não estou trabalhando com biografia, né? Assim, biografia eu costumo dizer, né, que é minha área de atuação, meu programa e tudo. Mas a gente não precisa ficar preso, né? Porque eu pesquiso isso, eu só posso pesquisar isso, né? Em absoluto, a gente não tem correntes, né? Ao contrário, a gente quer pessoas com asas e não com raízes, enfim. Mas e eu estou pesquisando como você, né? Quando você me falou, até chamou a atenção hoje, poxa, eu tenho pessoas no projeto que vão trabalhar só com isso, né? Com professores indígenas, coletando, né, entrevistas, enfim, de pessoas indígenas. Por enquanto, como a gente ainda está no começo do projeto, a gente está fazendo ainda uma revisão de literatura sistemática, então a gente coletou, né, todos os dados no ERIC, no portal de periódicos da CAPES, na Web of Science, na Scopus, enfim, jogamos todos os produtos no Ryan, que é um programa específico para quem trabalha com literatura muito grande, né? E depois, agora, a gente está no período que nós vamos, então, já selecionamos o que entra e o que sai, né? Um grande trabalho de muitas pessoas, e agora a gente vai fazer a codificação, né, de boa parte desse material para jogar no Iramutec, a partir daí pegar os textos de referência e dar esse suporte teórico, vamos dizer assim, que talvez seja legal para você também, quando ficar pronto, para as discussões dessa outra parte que ainda vai vir, né? Porque a partir daí a gente vai fazer plano de formação, a gente vai fazer cartilha, a gente vai fazer outras coisas, né? Mas, enfim, é isso, né? Não é porque você trabalha com história oral que você trabalha com biografia. Então, assim, só para deixar essa questão clara. Então, eu entendo que você está trabalhando com história oral, mas já com biografia já não sei. Não, tudo bem, Lia. Eu concordo contigo. E olha que interessante, no meu pré-projeto, eu sugeri a produção de uma cartilha para auxiliar, então, os professores indígenas, né, após o término da pesquisa. E na entrevista eles perguntaram qual seria o intuito, né, da cartilha, e aí eu respondi que, por conta do tempo que eu estaria passando dentro das escolas, né, inclusive a secretária de Educação tinha concordado com a ideia, porque é um levantamento que não tinha sido feito aqui em Dourados, e eu gostaria, sim, de ver teu material, e eu posso até mandar o meu pré-projeto e o projeto para te dar uma olhada, e fico contente com a tua resposta também. Obrigado. Agora eu vou para a Quênia, né? Gente, não deu certo não esse negócio de duas perguntas juntas, porque eu já estou pensando que foi mesmo que a Quênia perguntou. Eu sofro de amnésia, eu tenho esse problema, né? Eu repito rapidinho. E a minha questão, Lia, é se no caso da autobiografia, que a gente usa com todo o caráter acadêmico para fazer os memoriais, se a gente pode pensar autobiografia enquanto uma discussão de mestrado e doutorado. Bom, eu entendo que sim, né, que você pode pegar uma autobiografia, inclusive pegar uma perspectiva de, por exemplo, autobiografia de formação, né, e fazer essa discussão, né, a partir da sua própria história de vida, enfim. Entendo, no entanto, que não é uma coisa muito fácil, né, porque você vai ter que justificar para a sociedade porque que a sua vida merece uma pesquisa de tese ou doutorado, né, e eu entendo que não é uma tarefa muito simples, porque uma coisa é você justificar a importância do outro, a vida do outro, ainda que todos nós sejamos importantes para a história da educação e sabemos disso. Mas outra coisa é como você vai olhar para a sua vida sem fazer, né, uma autobiografia heróica e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela numa perspectiva, né, formativa a nível de tese de mestrado e de doutorado. Então, assim, é possível? Sem dúvida é possível. Fácil, não sei. Acho que tem que ter uma certa maturidade aí, né, do pesquisador, ou então, pelo menos, de quem vai coordenar e supervisionar essa pesquisa, né, nesse sentido. Os memoriais, eles não têm a mesma característica da pesquisa científica autobiográfica, porque, geralmente, os memoriais, eles são
eles são um memorial reflexivo de formação. Né? Então, qual é o objetivo do memorial? O objetivo do memorial é fazer você parar, olhar para a sua vida, para a sua carreira, para o que você construiu, fazer uma análise disso tudo, né? Enfim, eu estou falando dos memoriais mais comuns, que são os memoriais quando você sai de associado, por exemplo, para professor titular, né? Essa análise da sua trajetória, da sua carreira, né, que você vai fazer, enfim, à luz do seu referencial, enfim. Então, ele tem eu entendo, né, que uma perspectiva um pouco diferenciada, né, que é um memorial autorreflexivo de formação, né, enfim. Existem vários tipos, né, de narrativas autobiográficas, né, inclusive, essas narrativas autobiográficas, elas são utilizadas nas minhas pesquisas como fonte. Né, a gente já biografou o professor de programa de pós-graduação, que o memorial dele foi utilizado como fonte na pesquisa, né, como fonte autobiográfica. Né? Então, assim, é possível? É possível. Né? Agora, precisa ser feito com cientificidade, porque não pode ser a narrativa da vida pela vida, e aí tem que ter todos esses cuidados, né, de não incorrer numa biografia positivista, né, nem de se colocar como vítima, e nem de se colocar como herói. Então, isso tudo precisa de uma certa maturidade, eu entendo. Lia, posso passar agora para uma rodada de mais 3 questões? Pode. Quando chegar na última, já não me lembro mais, mas pode. Não, se você quiser, nós fazemos uma de cada vez. Eu faço aqui, está aqui comigo, e depois eu passo para o Anderson e posteriormente a Cristiane. Pode ser assim? Pode. Bom, a Ana Caroline, ela, infelizmente, o microfone dela não está funcionando, ela me pediu que eu fizesse a seguinte questão. Em diferentes literaturas, encontramos diferentes terminologias: história de vida, biografia, trajetória biográfica, entre outros. É possível notar, tanto na sua fala quanto nos trabalhos produzidos, os termos biografia e biografado. Gostaria de saber um pouco mais sobre a utilização desses termos, quando se adota como proposta de pesquisa um recorte temporal da vida desse sujeito. Seria essa a questão da Ana Caroline. E aí eu também posso fazer uma pergunta minha, que na verdade é o mais a respeito também de uma curiosidade. Lia, você poderia posteriormente, assim, eu gostei muito, eu sei que agora nós já estamos num horário já avançado, mas também posso ver um outro momento com você, essa questão da biografia coletiva. Eu posso trabalhar com esses mesmos referenciais? Como que é? Tá? Como seria trabalhar com essa biografia coletiva? E se dentro dessa biografia coletiva eu tenho que encontrar um ponto de intersecção entre essas pessoas biografadas? Seria uma pergunta minha, na verdade. Uhum. Posso depois passar para a pergunta do Anderson e para a pergunta da Cristiane. Posso fazer? Professora, bom, primeiro eu quero parabenizar a palestra, muito boa, você me fez refletir bastante. Algumas coisas, quando a senhora estava respondendo para a professora Kênia, eu acho que já foi me ajudando também a entender o que eu queria, mas assim, eu queria ver uma coisa contigo, que era o seguinte: eu tenho uma amiga que eu estou auxiliando a montagem de um livro, e ela parte da história de vida dela para poder trabalhar com a história de vida de outros professores. Só que, assim, em alguns momentos, lendo o que ela tem produzido, eu fico muito, assim, eu fico receoso desse processo de partir da vida dela para poder pensar outros professores que trabalham com artes, com arte e educação como ela, e assim, eu não sei se esse capítulo, que parte da vida dela, ele poderia mais prejudicar do que ajudar. Eu não sei, eu fico meio assim, temeroso em relação a essa questão, assim, partir da própria vida. O que a senhora acha sobre isso? Para poder, dentro de um trabalho acadêmico,
pensar outras vidas que estão ali. Eu queria que a senhora pudesse, né? O que a senhora acha sobre isso? Agora, obrigada, Anderson. Agora podemos passar para a Cristiane Cabral. Professora Cristiane Cabral. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a professora Lia pela exposição e pelo referencial também. É muito importante, porque às vezes fica esclarecendo, né, o seu trabalho de pesquisa e essa dúvida do referencial, às vezes ela ocorre, e ter essa demanda de referencial e não só ficar focado em alguns autores principais é muito importante, porque você trouxe outros aqui para acrescentar, que a gente já vai fazendo uns esquemas aqui mentais durante a sua fala. A minha pergunta era, eu acho, igual o Anderson disse, você já respondeu ela, assim, parte dela, quando você falou com a Kênia. Mas a pergunta seria, porque você fala sobre essa questão, quando você entra, você inicia a sua fala, você diz sobre essa questão da pesquisa biográfica, de não ter mais que ficar marcando posição em relação, olha, isso aqui que eu faço é pesquisa científica e tal. E aí, a minha pergunta é para quando a gente vai trabalhar com a questão do self-study, né, que é essa narrativa autobiografia, né, essa autobiografia dentro dessa pesquisa científica, porque acontece esses questionamentos que o Anderson trouxe aqui, né, dessa preocupação com a banca, com esse rigor científico, dessa pergunta, porque principalmente quando a gente vai pesquisar professoras e essa feminização do magistério, ela está imbricada com a nossa história de vida, então muita coisa se assemelha, e aí você vai conseguindo fazer esse percurso partindo da sua história de vida, né, da sua história oral ali, da sua autobiografia. E aí, essa linha para a banca, né, para quem está ali analisando o rigor da pesquisa, desse rigor científico, que entra dentro dessa complexidade e acabam trazendo essas nuances de questões igual o Anderson colocou. Então, nesse caso de pesquisa autobiográfica, trabalhando com a biografia de outras professoras também, ainda é necessário marcar esse rigor teórico e mostrar que isso que nós estamos fazendo é pesquisa, é ciência, tem a sua questão. A outra questão era sobre a ilusão biográfica do Pierre Bourdieu, mas acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, nessa parte da autobiografia, desculpa. É que eu estou aqui, tem um barulhinho, eu vou daqui a pouco iniciar a aula, peço desculpa por isso. Licença. Lia, nós podemos passar, então, para a sua fala. Obrigada, Cristiane. Então, vamos lá, esse último bloco bem grande de perguntas. Dessa vez eu fui cuidadosa, anotei que é para não esquecer. Bom, em relação... primeiro, assim, cuidar, né, assim, porque desde o início da minha fala, né, eu situei bem com o que eu trabalho, que é com biografia na história da educação, na perspectiva da história da educação. Por que eu tive esse cuidado de marcar? Justamente por conta dessas perguntas na perspectiva de autobiografia. Por quê? Porque é um outro referencial teórico, né? Então, assim, eu vou começar de trás para frente dessa vez, porque eu vou unir algumas perguntas numa mesma resposta. Então, quando, né, a Cristina pergunta sobre essa pegada de autobiografia, no sentido de que eu vou contando a minha vida, eu vou dialogando a minha formação, e aí eu preciso fazer essa marcação de dizer que isso é pesquisa científica. Não precisa. Mas você vai se apoiar num referencial teórico que não é o mesmo que eu apresentei aqui. Aí eu acharam interessante chamar aqui para a discussão Conceição Passege, Eliseu Clementino, estou citando exemplo, né? Abraão, e aí a gente vai passear por outra literatura, né? Porque aí a perspectiva, tanto teórica como metodológica, ela é outra, ela é um outro caminho. E é isso que eu estava dizendo para vocês, não tem um caminho mais importante do que o outro, ou um mais relevante do que o outro, é apenas outro caminho, mas é um caminho possível, né? Um caminho interessante, mas é outro caminho. Então, eu não me sinto preparado o suficiente, porque não é nessa linha. Acabei lendo muita coisa,
né? Não dá para aparecer aqui para vocês, porque a pessoa que me ajuda aqui em casa, ela teve uma ideia assim inusitada, né? Um dia eu cheguei aqui, todos os meus livros estavam ensacados. Ela disse que era para não pegar poeira os livros. Né? Eu digo, meu Deus, e agora como é que eu tiro os livros da prateleira dentro do saco? Mas, enfim, a intenção foi a melhor possível. Mas eu tenho uma prateleira inteira ali em cima, só de livros nessa perspectiva, né? Que, inclusive, a editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, tem muitas publicações nessa perspectiva. E eu acabei lendo muitos livros e lendo muita coisa, né, como a própria Jossou, né, como a Deloré Mauberger, né, dentre outros, para entender, justamente, para ficar claro na minha cabeça qual é a diferença de uma perspectiva para a outra. Né? Então, na perspectiva autobiográfica, essas terminologias, que aí é a pergunta da Ana Carolina, história de vida, trajetória de vida, autobiografia, narrativa de vida, eles optaram por pensar todas essas terminologias dentro de uma categoria, que seria auto, entre parênteses, biografia. Inclusive, tem um evento, né, de referência nesse campo, que é o CIPA, né, que é o Congresso Internacional de Pesquisas Autobiográficas, que são pessoas que estudam nessa perspectiva, desenvolvem pesquisas nessa perspectiva e trabalham com essa perspectiva. Então, como você vai se posicionar, eu entendo que talvez se você utilizar o auto, né, biográfico, você já está englobando todas essas diferentes, vamos dizer assim, formas de se referir a coisas tão parecidas na perspectiva autobiográfica. Mas eu confesso que eu entendo que eu não sou a pessoa mais indicada para responder as perguntas no campo da autobiografia, dessa perspectiva de biografia de formação. Ainda que eu tenha orientado o trabalho, né, na perspectiva metodológica da Deloré Mauberger, que eu tenha trabalhado com os ateliês biográficos de formação, com tudo isso, mas não é, de fato, o que eu venho trabalhando e me dedicando. Né? E, inclusive, eu uma vez, logo no início, quando eu ainda não tinha essa clareza, eu escrevi um artigo para a revista que a Marta Araújo é editora, né, Educação em Questão. O artigo veio de volta, veio marcado várias coisas, dizendo assim, misturas metodológicas, né, como se eu estivesse misturando as coisas. E aí foi aquilo que eu conversei com um colega e disse, olha, cuidado, quando a gente vai querer botar tudo, né, dentro da mesma panela, né, que a gente aqui no Ceará tem mania de fazer baião de 10, a gente bota 10 coisas para fazer um baião de 2, mas enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque às vezes as pessoas não estão falando a mesma linguagem. Quando você não estuda de fato aquele autor, né, as ideias que ele defende, às vezes você pensa todo mundo falando a mesma coisa, e não é verdade. Né? Então, assim, só para deixar claro, e aí eu entendo, né, que eu estou respondendo de alguma forma também a pergunta do Anderson, quando ele fala, mas ela parte da vida dela, né? E a partir da vida dela, será que isso não está ruim? Não, está maravilhoso. É ótimo, da vida narrativa, né? Então, assim, é formativo, né? Agora ela vai utilizar um referencial teórico que dialoga com isso, com a biografização, né? Enfim, com outro referencial teórico, e vai dar sustentação. Agora, o que eu não posso é narrar minha vida pela minha vida, né? Ou imbricar minha vida com a dos outros do jeito que eu quero, como se ninguém nunca tivesse estudado autobiografia ou autobiografia de formação e não existisse nada publicado sobre isso. Eu vou me apropriar desse referencial teórico e eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso amparado teórico e metodologicamente em quem veio antes de mim fez um trabalho sério nessa perspectiva. É só isso. E aí, de alguma forma, eu entendo que eu matei a pergunta da Ana Carolina, do Anderson e da Cristiane, mas se não, vocês depois me cutucam que eu falo mais alguma coisa. E aí eu vou ficar, então, devendo agora, né, da Alessandra, sobre biografia coletiva, né? Realmente, assim, o tempo não permite a gente discutir biografia coletiva, mas é mais ou menos isso. Qual é a diferença, né, da biografia individual para a coletiva? É que quando você fala da biografia de um só indivíduo, você parte da vida deste
indivíduo e vai entender, né, o contexto, os mecanismos de superações, as tensões, enfim, né, esse cenário. Quando você trabalha com a biografia coletiva, você trabalha com a história de, não necessariamente de uma, mas de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. O que ocorre? Você não pode trabalhar com a biografia de 10 pessoas que estão em tempos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, em tudo diferente, porque não faria sentido, né? O que tem de coletivo, o que tem de liga nisso? E aí a Alessandra usou uma palavra muito interessante, interseção, né? É justamente isso. Eu trabalho com biografia coletiva quando eu estou trabalhando com vidas de pessoas que, de alguma forma, elas estão inseridas no mesmo contexto, no mesmo tempo histórico, né? Numa mesma perspectiva, e que entrevistar ou entender a vida de mais de uma pessoa vai me ajudar. Então, tem que ter um ponto de interseção. Um ponto de interseção não é um ponto de ligação, só para deixar isso claro. Eu posso pegar duas mulheres que estão, por exemplo, que são professoras, que estão inseridas no mesmo período histórico, mas uma era branca, da elite, teve uma trajetória, e a outra era pobre, periférica, e teve uma outra trajetória. E eu vou discutir esse contexto, fazendo essa interseção desse contexto, e quais eram, né, as diferenças no cenário educacional para a mulher pobre, ou para a mulher, será, rural, a mulher urbana, não sei. Né? Então, mas tem um ponto de interseção. Qual é o ponto de interseção? Todas são mulheres, todas são educadoras, todas estão inseridas no mesmo período histórico, por exemplo. Aqui é só um exemplo, tá? Então, é isso. Trabalhar com biografia coletiva, né, é pensar que podem ser mulheres que estão inseridas, sim, poderiam ser com duas mulheres, né, da mesma cidade, por exemplo, duas mulheres rurais, duas mulheres também negras ou duas brancas, não sei, duas podem ser bem semelhantes ou não, mas que de fato tem que ter um ponto de interseção, porque senão não faz sentido você trabalhar com biografia coletiva. A gente vê muito estudos de biografia coletiva com, por exemplo, pessoas que viveram um mesmo fato ou acontecimento histórico, né? Por exemplo, com mulheres que sofreram repressão no período da ditadura, e trabalha com biografia coletiva nessa perspectiva, e usa, inclusive, a ideia, né, de biografia coral da Sabrina Loriga, não sei, mas seria uma possibilidade, né? Que trabalham com mulheres, não sei, estou citando um exemplo, mas são todas mulheres normalistas, né, da primeira instituição, não sei o quê. Ou são, enfim, mas como a Alessandra disse, trabalhar com biografia coletiva, né, ou prosopografia, que muitas vezes os termos são utilizados como sinônimos, né, é viável, né, mas, de fato, tem que ter um termo de ligação e tem que ter essa maturidade, né, para dizer como que cada uma dessas mulheres, nas suas singularidades, enfrentaram, né, esses tensionamentos e essas questões socioculturais, econômicas, políticas, e ir fazendo essa discussão. Mas é super viável. Lia, muito obrigada. A Miriam levantou a mão. Miriam, você me dá licença, porque só para eu fazer uma rápida pergunta aqui que colocaram no chat, rapidamente, Lia, porque eu também estou preocupada com a questão do horário. O Anderson fez a seguinte questão: o que é ateliê, professora? Porque acho que no momento em que você respondeu para ele, acho que você falou de uma questão de ateliê. E aí ele fez essa pergunta. E depois eu também já passo para a Miriam fazer a sua pergunta. Tá, o ateliê biográfico ele é explicado na metodologia, né, da Delohebum-BG, que ela vai falando dos vários passos para se constituir um ateliê biográfico. O ateliê biográfico é um grupo de sujeitos, né, que estão vivenciando geralmente uma mesma perspectiva. Então, no caso que eu orientei, eram todos professores que estavam inseridos no programa de pós-graduação em educação, né, e eles iam tratar ou falar sobre um determinado assunto nessa perspectiva autobiográfica, e aí ela vai dizer toda a metodologia de como constituir o que ela chama de ateliê biográfico, que é justamente essa narrativa, depois um vai contar a história do outro, depois vai fazer a síntese. Então, ela vai dizendo todo esse passo a passo metodológico de elaborar um ateliê biográfico. Então, na verdade, essa terminologia ela é da Delohebum-BG, dessa autora específica,
né? O livrinho dela é assim, ó, um dedinho, né? Uma coisa que você lê assim em 2 dias facilmente, e tem um capítulo específico que são umas, sei lá, tipo umas 15 páginas, 20 no máximo, dedicadas a falar dessa metodologia mais especificamente. Obrigada, Lia. Então, eu passo a palavra agora para a Miriam, e eu acho que a partir depois da fala da Miriam nós podemos fechar. Boa noite, obrigada. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou agradecer a Lia, porque, assim, na verdade, eu já assisti a Lia uma vez. A hora que eu comecei a escutá-la, eu fui percebendo, né? Então, como a Kênia me provocou e me chamou de especialista, eu falei, eu vou ter que falar, né? Na verdade, professora Lia, se eu não estou enganada, você fez parte do livro da professora Rosa, não fez, não? E apresentou, ou então em algum outro momento eu te assisti em alguma outra live, não sei, sabe? No seminário que foi organizado também, eu tenho certeza que eu já te assisti. Então, eu agradeço, foi ótimo ter podido acompanhar a sua fala novamente. E quando a Kênia fala que eu sou especialista, é porque eu trabalhei com história oral temática na minha dissertação de mestrado, né? E aí eu trabalhei com a temática de gênero e sexualidade, e as minhas fontes foram as memórias de infância de professoras da educação infantil, né? Então, eu trabalhei nessa perspectiva. Nada assim, mestrado é um trabalho, né, inicial ainda, então tenho muito a aprender, e quando eu interessei por ver a sua fala hoje, é porque eu faço parte da autobiografia, eu sou da Associação da Autobiografia desde 2016, né? Eu vou fazer pós-doutorado com a professora Inês Bragança, lá na Unicamp, né? Já fui aceita, mas assim, então assim, a ideia não era te perguntar nada sobre a autobiografia mesmo, não. É porque eu estou trabalhando com uma orientanda de mestrado, e acabou que o trabalho encaminhou para um trabalho de biografia de uma professora, tá? Então, para mim, foi muito importante te ouvir. Então, assim, não é nada de perguntar, eu ainda não sei, para ser sincera, ainda nós temos que definir isso, se a gente vai trabalhar com a história oral, ou se vai trabalhar numa perspectiva de narrativa, né? Mas, assim, eu quero te agradecer, porque foi sensacional aí esse reencontro com você, com a sua história, com a sua trajetória, com o seu conhecimento, porque realmente eu entendi desde o início que da outra vez, você também demarcou muito bem isso, né? Que, assim, uma coisa são esses outros referenciais. Eu trabalho com Clementino, trabalho, sim, né, com esses outros autores que você citou da autobiografia, mas eu fiquei muito interessada de te ouvir novamente por causa da biografia, tá? Muitíssimo obrigada. Que agradeço. Então, gente, eu não entendi que tinha uma pergunta, né? Não, Alessandra. Então, né? A Miriam fez as considerações dela. Bom, então eu penso que agora, devido também à questão do horário, né, que nós já ultrapassamos aí alguns minutos, embora nós começamos um pouquinho atrasado, mas a Lia foi extremamente pontual também na sua chegada. E eu sei também que as horas ali, para a Lia, já são mais de 8 horas da noite, são mais de 20 horas, né? Então, Lia, eu quero te agradecer aqui, em nome do grupo, em nome da nossa linha, em nome dos professores que estão aqui, o nosso muitíssimo, muitíssimo obrigado. Foi uma palestra bastante produtiva, uma palestra de muito aprendizado, de muito conhecimento,
certo? Estou aqui recebendo várias colocações aqui, pessoas parabenizando você por essa questão aí, pela sua palestra e tudo mais. Então, em nome do grupo, em nome da nossa linha, em nome da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD, nós agradecemos muitíssimo. Eu também ia te pedir isso, que eu queria saber. O evento de vocês é presencial, Lia? Não, ele é 100% online. Nossa, que maravilha! Olha aí a oportunidade. Eu vou deixar aí no chat, né? Por favor. E aí, ao mesmo tempo que eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer a amizade também da Alessandra, que é essa pessoa incrível, né? Assim, acolhedora, né? Sempre trata a gente com muito respeito e com muito carinho. Gente, esse é meu cachorro, ficou maluco. Enfim, eu gostaria de agradecer, deixando para vocês o convite para participarem, né, para conhecerem o 10º seminário, já está no 10º ano, né, na 10ª edição, né, o Seminário Práticas Educativas Memória e Oralidade, que desde a pandemia ele ficou online, e aí o grupo decidiu por mantê-lo online, porque no período do online nós conseguimos, antes ele era muito endógeno, né, tinha muitas inscrições do Nordeste, e quando ele virou online, realmente ele meio que ganhou o Brasil, né? Então, nós temos inscritos de todas as regiões, inclusive de fora já do país, muitos inscritos, e aí, por isso, né, para manter nessa diversidade regional e também poder agregar, né, esses pesquisadores de outros países, a gente optou por manter ele todo e sempre online. Então, mesmo vocês morando longe, né, estejam pertinho da gente aí no CEPEM. Lia, nós agradecemos muitíssimo, viu? Vou ver aí, vou também divulgar mais aqui no nosso grupo, divulgar juntamente também com as alunas, com as orientandas no mestrado, doutorado, essas oportunidades. O nosso muito obrigado, tá? Foi muito, muito produtivo. Acho que a Kênia tem alguma coisa para falar.